Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 339 do seu podcast favorito de velocidade, de volta para falar de Fórmula 1, Fórmula Indy, muito assunto de velocidade. Mentira, mais ou menos, não está acontecendo tanta coisa não, mas a gente vai falando aí algumas coisas para você saber o que está rolando aí nos bastidores. E chamando o homem das férias, ele que está de volta, o grande Adalto. E aí, senhor Adalto, vamos ver se ele está bronzeado ou não. A gente não sabe para onde ele foi, então a gente tem que ficar tentando decifrar. Croácia. Tô negão, rapaz. Tô negão, peguei um solzão lindo. Sei. Tudo bem, Brunão, Fabião, confrades, e aí? Tamo aí. Vortemo. Espero que o senhor tenha voltado muito afiado, que afinal de contas não tem assunto nenhum, mas a gente vai inventando aqui, né? Vai criando aqui pautas para os nossos queridos espectadores. As coisas estavam para acontecer, não aconteceram ainda, né? Então, aí a gente tem que dar uma enrolada. Chamando também o Fábio Campos, sim, você vê como eu sei vender o programa, né? Já falei que não tem, é impressionante, né? A capacidade de venda. E aí, seu Fábio Campos, depois dos nossos especiais de especial e perguntas e respostas, muitas repercussões, né? Uma loucura. Não sei se teve xingamento, ainda não vi a repercussão da quinta-feira. O de terça foi muito legal, de 2008, modéstia à parte. E se a gente está sem assunto, eu gostaria de sugerir que a gente pudesse talvez discutir se o Verstappen já está como um dos grandes na história da Fórmula 1. Claro. Isso é uma sugestão que eu acho que a gente deve discutir, que é uma coisa que está aí na pauta. Né? Eu diria assim, que é muito salutar, né, essa discussão. Dúvida. Afinal de contas, quem poderia viver sem ter essa resposta, né? Se o Verstappen é ou não é o maior da história, ou um dos maiores. Né? Em qual prateleira? Não, o pessoal que gosta muito de perguntar, em qual prateleira você coloca o Verstappen, né? Na mesma prateleira do que, por exemplo, né? É isso aí, a vida. Muito bem, os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto, @Adalto Racing, e o do Fábio, @CampusFB. Adalto, agora falando sério, essa temporada de férias está muito parada, né? Acho que o pessoal resolveu tirar férias mesmo, né? Resolveu mesmo, né? Porque tá realmente está parado, faz tempo que eu não vejo tão parado. Deu para acompanhar alguma coisa ali pelo celular, quando minha mulher não estava olhando, né? Porque é o seguinte, vamos explicar. Não, peraí, isso carece de uma explicação detalhada. Vamos explicar para o ouvinte, que é o seguinte, a senhora santa que aguenta o Adalto, ela, quando ele tira férias, ela, para não ter que pegar o celular dele e jogar no meio do mar, ela basicamente proíbe ele de ficar vendo notícias, porque senão ele não vai fazer outra coisa que não seja ver notícias. Então, exatamente. Nesse sentido, talvez ela esteja certa. Mas quem é que dá a última palavra nessa casa aí? A última palavra é dele, né? Sim, senhora. Claro, sim, senhora. Sim, senhora, já falou. Claro. Acertou na mosca. Claro. E ai dele, meu filho, ai dele de falar não, senhora. Então, algumas coisas que, né, poderiam ter acontecido ainda não aconteceram, né? Então, ficou meio sem assunto, mas sempre tem assunto, né? Porque sempre tem alguém falando alguma coisa aí, dando palpite, alguma celebridade aí da Fórmula 1, do mundo do automobilismo, dando algum palpite, falando alguma barbaridade. É o momento ideal para os caras aparecer, né? Na hora que aparecer, fala uma bobagem que agora repercute até, né? Então, o Marco dizendo que o Vespa faria pole de Haas. Eu vi. Essa galera então, a gente, né? Pelo menos a gente se diverte um pouco com essas coisas aí, que vale a pena. E teve a corrida da Indy, que eu achei bem legal. Uhum. Né? Vamos falar sobre a Indy. E até que, enfim, o Matusalém, Scott Dixon, ganhou uma, né? Esse Matusalém, que maldade, né? Que maldade. Quantos anos está o Scott Dixon? Sei lá, todos. Daqui a pouco a gente fala da Indy. Fábio Campos, esse negócio das novas equipes, entrada das novas equipes. Não teve novidade, né? Nesse assunto, né? A gente esperava, né, que teríamos, assim, alguma notícia, né? Talvez até a Fórmula 1 aproveitando essa entre-safra para dar uma notícia que fosse ruim, né? Mas nem isso, né? Esse é um temor que eu, pessoalmente, tinha, Bruno Aleixo, mas que já foi esclarecido alguns dias atrás, de que será só em setembro mesmo. Então, nem nos próximos dias aí, antes da Holanda.
não vai ter novidade, é bom, porque, né, em agosto era mais fácil, né, dar a bomba ruim, e vocês estão falando de mercado parado, né? Pensar que alguns anos atrás o Ricardo surpreendeu o mundo da Fórmula 1 numas férias dessa, dizendo que sairia da Red Bull. O ano passado a gente estava absolutamente de cabeça para baixo, porque o Alonso saindo da Alpine, o Piastri negando a Alpine. Não, primeiro o Vettel aposentando, né? O Vettel foi antes das férias. O Vettel foi antes das férias. Tô tentando pegar esse agosto, né? E nesse agosto explodiu 1 ou 2 dias depois, acho que foi na segunda-feira mesmo, depois do último grande prêmio pré-férias, né? Que era sempre Hungria e agora foi Spa. E a gente completamente empolvorosa, porque começa uma guerra. Isso se repete. Tem uma coisa que se repete, que é o Alex Palou em conflito sobre o que vai acontecer no ano seguinte na carreira dele. Isso se repete. Neste ponto não está parado. O Palou... Não, ele está brigando de novo, né? Na verdade, o Zac Brown publicou que ele não cumprirá o contrato que o Zac Brown diz que ele tem com a McLaren. Eu não sei absolutamente nada com quem ele assinou. Um fala que assinou com um, outro fala que ele assinou com outro. Mas esse é o sal, Bruno. Você está falando que não tem nenhum sal de notícias? O Palou é um sal, é um tempero bem saboroso, porque é uma coisa maluca, né? Como que a Ganassi e McLaren vão sair. Dizem que não tem um negócio aí de que o Elon Musk ia sair na porrada com o Zuckerberg. O Chip Ganassi vai sair no braço com o Zac Brown, porque é uma novela com a parte 2. Uma série, para falar na língua desses dois, que só querem saber de série, é o segundo capítulo, a segunda temporada de uma série. O ano passado o Zac Brown conseguiu tirar o Piastri da Alpine, mas acho que ele não... Tô achando que ele não vai conseguir tirar o Palou da Chip Ganassi, não. Mas será que o Palou, será que não está de olho na Andretti indo para a Fórmula 1, não? Será que não seria isso, não? Pode ser. Embora é uma aposta de alto risco, né? Porque você não sabe o que vai acontecer. Mas pode ser. Alguma coisa na manga há. Como muita gente disse o ano passado, o Piastri recusando a Alpine, ele nega, a Alpine o anuncia, ele nega num tweet horas depois. E a gente falou aqui, né? Alguma coisa na manga tinha. E a manga era a McLaren. Ele não tinha contrato com a Alpine. Não é nem que a McLaren fez romper o contrato. Ele nem tinha um contrato de piloto de Fórmula 1. Tinha um contrato de serviços prestado. Prestação de serviços, quase como se fosse isso. Então, o Bruno Aleixo, alguma coisa há por trás. Porque ele tem um acordo com a McLaren. Porque ele veste roupa da McLaren e será terceiro piloto, olha que loucura, ele será o terceiro piloto da McLaren, assim que acabar o campeonato da Indy, até o final de 2023. Agora já não sei mais com que clima, mas o ano passado se falava, vai ficar na Ganassi com que clima? O clima de ser campeão. Porque já é o virtual campeão da Indy. Então algum acordo ele tem com a McLaren, eu não sei se ele assinou para o ano que vem, o Chip Ganassi fala que não, o Zac Brown fala que sim. É uma loucura, mas alguma coisa na manga tem. Ou ele desistiu da Fórmula 1, Bruno, porque a informação de que ele tinha empresários lá insistentemente dentro do paddock procurando alguma coisa, ou ele desistiu da Fórmula 1 e falou, olha, já que eu não vou para a McLaren, porque dupla da McLaren, se a McLaren pensar em mexer na sua dupla de pilotos, é maluca, não vai pensar. Ou eu não vou para a McLaren, então não vou para lugar nenhum, vou ficar na Ganassi onde eu ganho títulos, ou ele arrumou alguma coisa na Fórmula 1 e quer se desvincular da McLaren. O que vocês acham que pode ser? Eu acho que é Chip Ganassi mesmo. É achismo, né? Lógico, achismo. Mas eu não vejo ele em outra equipe da Fórmula 1, que não fosse a McLaren. E a McLaren, como você falou bem, né? Só se fosse o Zac Brown, só se ele bater a cabeça, né, numa quina para se desfazer de algum dos dois pilotos dele. Porque o Alex Palou nesse momento na Fórmula 1 seria uma aposta, né? Não tem nem dúvida disso, né? E os pilotos que a McLaren tem hoje já são meio que consolidados. O Norris totalmente consolidado, né? Assim, pelo menos como promessa, né? E o Piastri a caminho dele, né? A caminho dele. Mas será que não veio uma bombinha aí, digamos assim, uma Haas, uma Alfa Romeo, que não vai ser Alfa Romeo mais, né? É provável que seja Haas Alfa Romeo e a Alfa Romeo vai ser a Sauber o ano que vem, na nomenclatura. Nossa, será que bagunça aí.
o patrocinador mudando de casa. Eu sei, mas é bagunçado. Ah, você não gosta, né, Tatinho? Não. Você fica bravo, tá bom. Fica completamente. Enfim. Esse negócio das marcas patrocinarem, eu não gosto. Eu aceito, porque não tem jeito, mas eu não gosto. Tipo Aston Martin. Se é Aston Martin, por que não tem um motor da Aston Martin, ora bolas? É um negócio... Se é Alfa Romeo, por que não tem um motor da Alfa Romeo, ora bolas? É um super negócio, né? Porque enquanto Mercedes, Alpine, Renault... Estão se matando. Estão gastando... Não é nem se matando. Estão gastando os tubos para fazer tudo. E tem o nome de lugar. Essas compram o nome. Né? Botam a marquinha saem lá na fama por 15 milhões de dólares, que é o que se fala que é o patrocínio da Alfa Romeo. Nem é o maior patrocínio de todos. Aí e muita gente na Fórmula 1, Bruno, que não gosta disso mesmo. Que fala assim, eu não gosto. Os caras estão dividindo nomenclatura comigo só no patrocínio. Aí o incauto vai lá na concessionária da Alfa Romeo, né? Comprar o seu Spider, achando que tá comprando um carro com motor que usa na Fórmula 1 e não, né? Tem nada a ver, tá? Nada a ver. Nada a ver. Agora, para não falar mal, eu vou até ficar quieto. Não, fala aí, pô. Nós estamos sem assunto. Você tem que falar mal, pomba. Vamos falar mal de quem? Da gente? Da Alfa Romeo? Os últimos Alfa Romeo que vieram para o Brasil, tenho medo. Ah, tá. Você está falando do carro. Atenção, ouvinte. É discussão de ricos. Dois cidadãos de poderes aquisitivos altamente elevados estão discutindo o Alfa Romeo, que é bom. Alfa Romeo eu não sei também. Os últimos dois vieram para o Brasil. O meu tio comprou aquele Alfa 164. Logo que começou a importação, em 90. Sei, o quadradinho. Comprou aquele 164. Ele pagou, eu nunca vou esquecer disso, os valores até. Ele pagou 130 pau, que era muito dinheiro na época. Hoje qualquer carro... Hoje não é muito dinheiro de maneira nenhuma. Vejam você, os cidadãos... É que eu entendi o que ele falou. Cidadãos. Olha os cidadãos de poder aquisitivo que tem aqui. É que hoje em dia, 130 pau, você não compra nem a roda de um Alfa Romeo, né? Não compra nem a roda do Alfa Romeo, E vendeu por 20 depois de 3 anos. 20 mil. E gastou 40 no mecânico. Isso aí, a vida é assim, né? Ô, Adalto, agora esse negócio das entradas das novas equipes, ainda fica essa discussão. Tem muita gente que acha que não precisa de entrar equipe. Parará. E aí, por que tem que entrar mais equipe? Qual que é a importância de entrar equipe nova na Fórmula 1? Acho que só tem benefício entrar equipe nova que tenha condições de participar da Fórmula 1, como parece que duas têm, né? Duas equipes têm aí que passaram nas exigências da Fórmula 1. Como era antigamente, eu até concordaria com as equipes atuais de Fórmula 1, aquelas equipes que duravam 1 ano, 2 anos e sumiam, né? Chegavam já sem nada, sem dinheiro, eram aventureiros. Com aquilo, realmente, eu concordo que aquilo hoje não tem mais espaço para isso. Mas uma vez que você coloca uma porrada de exigência, né? Coloca um negócio de 200 milhões a fundo perdido, para os caras entrarem. Não só isso, e um monte de outras exigências, e tá cumprido, então eu acho que só tem benefício para a Fórmula 1. É mais carro no grid, é mais oportunidade para mais pilotos, né? É mais oportunidade para ver mais pegas, apesar que a maioria só quer ver pega pela primeira posição. Eu não sou assim. Eu acho que tem muita gente como eu, muita gente que gosta mesmo do automobilismo de Fórmula 1, que pega... É lógico que o pega pela primeira posição é o mais legal, mas os pegas pelas outras posições também são muito legais, né? E a Fórmula 1, hoje, a transmissão da Fórmula 1, ela vai atrás desses pegas. Ela não fica só mostrando o primeiro colocado, como era há 20, 30 anos atrás, que era um saco ficar mostrando o primeiro colocado, né? E um maior tiroteio lá em 5º, 6º lugar, e a gente nem sabia disso, porque não mostrava. Hoje não, eles vão atrás dos pegas, onde tiver pega, eles vão atrás, e eu gosto de ver, entendeu? Eu gosto de ver. Então, eu acho que só tem benefício, além do benefício político, né? Fica mais fácil mudar algumas regras, porque não fica concentrado tudo em poucas, né? Em poucas equipes. Então, acho que só tem benefício para todo mundo. E aí, Fábio Campos? Bom, Bruno Aleixo, vamos lá. Se faltava assunto, esse assunto enche o programa até o fim. Ah, meu amigo, aqui não tem... Você é um gênio da bola. Ele não precisa treinar, ele entra em campo sem treinar e distribui o jogo na genialidade.
Bruno Aleixo, você tem o principal benefício é o esportivo. 20 carros na maior categoria do mundo é inconcebível, para mim. A imprensa se acostumou com esse número, a verdade é essa e a definição é essa. Eles se acostumaram com esse número. A imprensa e os fãs, né, Fábio? Exatamente, porque aí é por tabela, né? A imprensa deixa de ser crítica, o fã vira um fã acrítico também. E as pessoas se esquecem que a Fórmula 1 chegou a 20 à custa de falência, de desaparecimento, de má administração de algumas equipes, claro, mas de uma categoria altamente predatória, que concentrava lucros nas mãos, até pouquíssimo tempo atrás, nas mãos de 3 grandes, 66% dos lucros. Eu já fiz um levantamento com números, só que faz tempo eu não lembro de todos, mas eu tenho tudo aqui. Se precisar correr atrás, eu tenho aqui. 66% dos lucros iam para a Ferrari, Mercedes e Red Bull. Olha como isso é recente. Eu estou falando de Ferrari, Mercedes e Red Bull, que são Mercedes e Red Bull são equipes recentes, entre aspas, e que não dava dinheiro nenhum para quem estava lá atrás. Não dava a mostra de patrocinador na televisão, como o Adalto está falando. Você não via os outros carros antigamente. Você não via a Benetton. Tem várias corridas dos anos 80 que eu queria ver a Benetton não aparece na corrida. Isso. Eu não estou falando da Ozella, eu estou falando da Benetton, que era ali, que era sempre ali de meio. Tem corrida que você não via. Hoje você não vê o Verstappen. Você não vê o Verstappen. Você vê o Verstappen muito menos do que outros carros. Porque o cara desaparece e a televisão desaparece, tchau. A gente vai correr atrás. Com o Hamilton também era assim na Mercedes. Tem várias corridas que você nem vê o Hamilton na hora da chegada, da bandeirada. Então, Bruno Aleixo, a categoria chegou aonde ela chegou a custas de uma coisa muito predatória mesmo. Você veja a sacanagem que fizeram, e não há outra palavra, que fizeram com o Virgin, a Caterham e a HRT, que prometeram limite de orçamento, não virou, eles assinaram, não veio o limite de orçamento, proibiram essas equipes de fazer acordos com outras, proibiram de usar motor mais potente, que era o Cosworth padronizado, fizeram uma sacanagem, prometeram, eles vieram e não entregaram. Então, Bruno, às custas de tudo isso, se chegou a 20 carros. E o principal benefício, posso falar vários aqui, mas o principal benefício é esportivo. 24 carros no grid, é mais ação, é mais emoção, é mais piloto, aí começa a bola de neve, né? Você tem mais pilotos, você tem mais país representado, você tem mais gente pondo dinheiro, você tem mais televisão ligada, é uma bola de neve. Aí você tem mais, um patrocinador, um energético patrocina. Aí vem o outro energético que é patrocinar também, para ser rival, para competir. Estou falando energético pela Red Bull, mas pode ser tudo, empresa de informar. Olha a disputa de empresas tecnológicas que tem hoje na Fórmula 1. A Oracle, a Coniston, nos anos 80 você tinha as disputas das tabacarias. Dos cigarros, né? Veio todo mundo. O grid era o grid era uma prateleira de cigarro, né? Exatamente. Você tinha Gitanes, West... Você viajava pelo mundo só pelas marcas de cigarro, né? Olha, esse é da França, esse é da Inglaterra, esse é de não sei aonde. Isso. Então, você descobria que o cigarro existia. No Brasil, a marca não existia, você sabe, isso é cigarro? Exatamente. Depois vieram as telefônicas, e assim vai. Hoje são as empresas de tecnologia. Por quê? Porque mais carros puxam mais dinheiro. É básico isso, né, cara? Mais carro, mais dinheiro. E aí você tem mais pilotos para você acompanhar, você tem mais chance, você revitaliza as categorias de base, porque você vai pôr mais 4 cadeiras, cara. Você vai fazer a GP2 funcionar, a Fórmula 2. Você vai fazer a Fórmula 2 funcionar muito melhor. Como funcionam a Moto 3 e a Moto 2, que são celeiros. Você sabe que o cara que vai bem ali, ele vai chegar. Na Fórmula 1, não. O cara que vai bem ali, ele tem que assinar um contrato, ele pode ficar 1 ano de fora como o Piastri ou ele pode ficar como o Drogovic. Ele ganhou a Fórmula 2, ninguém tá nem aí para isso. Então, você tem tanta coisa errada que vai se desenrolando por causa disso, e tanta coisa boa que ia acontecer, né? Repito, a principal delas, a chance de ter corridas melhores. Eu me lembro em Interlagos, uma das coisas mais saborosas de se acompanhar foi aquele GP de 2016 ou 15, em que... enfim, 2013 ou 14, que, enfim, era uma Manor brigando com uma Caterham. E quem ganhasse ficava na 10ª posição. E ganhava 10 milhões de dólares. E o piloto era o Piquet, eu acho, Charles Piquet. Ele ia mudar de equipe, e a equipe que ele ia para o futuro estava pressionando, e ele honrosamente defende a posição.
E teve um ano que o Felipe Nasser consegue com a Sauber no Brasil. Isso. O ponto que faz a Sauber pular para infelizmente matou. Aquilo matou a Virgin. Ele conseguiu o ponto e foi mandado embora porque o outro piloto tinha mais dinheiro de patrocínio, né? Outro tinha mais aberração, né? Outra coisa, lei da oferta e da procura. Com mais cadeiras no grid, você não fica refém do dinheiro. Com mais cadeiras no grid, não é aquele, eu tenho mais dinheiro, essa cadeira é minha, fechou para todo mundo. Não, você tem mais opção para todo mundo. Então, Bruno, é uma bola de neve tão grande, mais equipes no grid, é tão mais saudável, é tão mais Fórmula 1. Nós vimos a Fórmula 1 com 32 carros, nós 3 vimos aqui. Nós vimos 32 carros, nós vimos a tal pré-classificação, que não dá para ter... Falamos disso outro dia, inclusive. Não dá para ter hoje pré-classificação. Que quer que volte. Eu tô lendo o livro do Rodrigo Matar, né, que é o Saudosas Pequenas, né, que ele fala das equipes pequenas. É uma época totalmente fora do... assim, é impensável, né, imaginar o que esses caras faziam. Tinha equipe lá, que ele contou, acho que era a Onix, que os caras montaram o amortecedor sem mola, e os caras saíam do box, não conseguiam andar porque o amortecedor não tinha mola, porque não tinha dinheiro para pôr mola. Sabe assim, essas coisas básicas, assim? A equipe tinha, assim, 7 funcionários, né? Mas a Fórmula 1 passou por essa fase dos construtores, né? Que aí tinha muita equipe. Depois entraram as montadoras, que mataram, né, os construtores, né? E agora seria uma outra fase que seria dos fundos de investimento, né? Esses milionários que vão montando equipes, tudo bem, né? É melhor do que montadora, né? Assim, se for pensar, né? Porque montadora não quer saber, né? Você lembra quando saíram, em 2009, saiu o BMW, Honda, Toyota, tudo de uma vez, né? Os caras não querem nem saber, né? Pintou uma crise, eles estão indo embora. Então, o caminho é esse. Mas hoje mudou, hoje é o contrário, né? Todo mundo quer entrar, né? Hoje todo mundo quer entrar. Todo mundo quer entrar. Então, hoje todo mundo quer entrar, porque hoje o lucro da Fórmula 1 do ano de 2022 é de 2,5 bilhões de dólares. Nunca a Fórmula 1 chegou perto desse número. 10 anos atrás, não se chegou perto. Por isso que é uma excrescência dizerem que não pode entrar Andretti, porque vão colocar em risco o futuro da Fórmula 1. Coloquei no meu Twitter ontem. Não, isso é uma piada. O Gunther Steiner falando, porque a estabilidade do esporte vai estar em jogo. Não vai estar em jogo, porque mesmo se essas equipes perderem um pouquinho, e não vão perder, porque tem uma taxa que o Adalto falou, a taxa de 200 milhões de dólares. Então, se entra 2, meu amigo, são 400. Né? Então, cada equipe ganha 20. Né? Tem 10 equipes, cada uma entram 2, e essas 2 vão pagar 20. Cada equipe vai ganhar 40. O limite de orçamento é 150 milhões, gente. Você tem 1/3 do limite de orçamento coberto só pela tal taxa. E esses caras vêm com esse papinho furado de que não, o esporte tem que ser saudável. É claro que o esporte tem que ser saudável, mas não vai ser 2 equipes que vão matar o esporte. E aí vem o Gunther Steiner falar isso. Ao contrário, elas vão ajudar o esporte a ser mais saudável. Vão ajudar. Meu Deus, o Andretti e os Estados Unidos. Uma criança consegue entender. E aí vem o Gunther Steiner falar, não, é perigoso desestabilizar. Meu Deus, a Haas, que foi a última que entrou. O que a Haas desestabilizou? Nada. E não ganhava-se nem 1/3 se bobear do que se ganha hoje. Passou por pandemia e a Fórmula 1 sobreviveu, mas não podemos deixar entrar, porque isso tudo é medo. É medo de perder o emprego, como acontece na Alpine, que olha para o lado, todo mundo olha para o lado, vê, cara, todo mundo avança, a gente afunda, cartão vermelho. Todo mundo está morrendo de medo disso. E aí vem Toto Wolff, Christian Horner e Fred Vasseur. O medo deles é outro. É o de perder a influência política que o Adalto citou. Porque fornecer motor hoje é fornecer poder. É ter poder sobre... Não é fornecer, é exercer poder sobre aquele que você dá motor. Então, mais times, isso vai ser diluído. Porque você vai ter menos gente sob a sua rédea. E a palavra é essa. Então, Bruno Aleixo, esse é o jogo de cartas marcadas, de cartas manchadas, o jogo sujo. E que a decepção é a Liberty, que devia estar do lado certo, e está do lado errado. Está fazendo o jogo das equipes, devia estar fazendo o jogo que está fazendo o Sulayen. Temos como colocar mais. Podemos crescer o esporte. Vamos crescer o esporte. A ver, Bruno Aleixo, a ver. Eu só tenho uma coisa que talvez eles tenham receio, porque eles estão nadando hoje, ainda estão nadando, em 2021. Porque foi a partir de 2021 que a Fórmula 1 começou a gerar esse lucro enorme por causa da disputa do Hamilton com o Vespa. Na verdade foi antes, Adalto. Foi 2019
quando o Drive to Survive estourou. Aquilo ali é o ponto da virada, entendeu? 2021 claro que tem influência. Mas a pandemia também, só para você continuar, a pandemia também, o 2020, todo mundo fechado em casa, o negócio estourou também. Também, mas eu acho que 2021 foi a virada da Fórmula 1, né? Porque realmente foi quando o campeonato foi até a última corrida, com uma rivalidade muito saudável, muito boa, né? Que seria muito bom ter continuado essa rivalidade. Com uma disputa esportiva muito boa, gerando muita polêmica, um jogando o outro para fora da pista, né? Às vezes sem querer, às vezes não tão sem querer assim. Você podia dizer quais foram as vezes por querer e sem querer? Não? Querendo intriga. Querendo intriga, né? Querendo colocar intriga, tô brincando. Né? Aí é complicado, é complicado. E tudo isso acabou em 2022. Acabou, não teve isso. E esse ano menos ainda. Então eu acho que eles não vão falar isso nunca, mas eu acho que eles estão com medo do futuro. Eles estão com medo de 2024, 2025, estão com medo do monstrengo de carro que estão planejando para 2026. Né? Mas isso eles têm todo o direito, toda a chance de mudar, né? Isso não é um sacramentado. Eles podem mudar. Mas eles têm que fazer alguma coisa em relação a isso. Né? E eu até agora não estou vendo nenhum movimento em relação a isso. Mas aí a briga tinha que ser outra, né? Porque você também não pode ter esse... Porque eu entendo. Esse medo deles eu também tenho, porque... Gente, se você tem medo do futuro, enriquece agora. Faz a poupança agora. Eu concordo com vocês. É que são duas coisas diferentes. Eles têm que começar a tomar as providências já. Mas eles não começaram a tomar essas providências, entendeu? Mas não é impedindo entrar a equipe nova que vai melhorar essa situação que hoje... Exatamente. E, Adalto, vai demorar muito para esse lado financeiro começar a virar, porque hoje você tem uma fila de televisão querendo entrar, uma fila de pista querendo entrar. E essas duas são as duas sustentações financeiras da Fórmula 1. Então, se isso vai se refletir lá na frente, pode se refletir, eu concordo com você, a repetitividade é o que o torcedor cego não entende. Olá, torcedor cego, você que vai aparecer, porque é garantido que você vai aparecer nos comentários, manda um abraço para você, viu, torcedor cego, que só quer saber do time dele ganhando e não entende a discussão pró-esporte. Eu concordo com você, isso é preocupante. Eles vão fazer alguma coisa. Só que o medo financeiro, ele é lá na frente. O Domenicali ele tá tio Patinhas. Sabe o tio Patinhas quando entra naquele castelo e pula no dinheiro? É um clássico. Eles estão pulando. Hoje ele tá, mas assim, eles têm que fazer... E esse torcedor aí que você falou, deixa eu deixar claro uma coisa para esse torcedor aí. Mande um recado. Não importa que o Verstappen, ou que o Hamilton, ou que o Hulk, ou qualquer um deles ganhe 10 títulos seguidos, desde que sejam disputados. Sim, é a MotoGP. Isso. Desde que seja disputado, não importa, para mim não importa quem ganhe. Pode ganhar 20 vezes o mesmo cara. Não importa. Se for disputado, não tem problema. O problema é ganhar sim, como está ganhando, como ganhou ano passado e como está ganhando esse ano e como vai ser pior esse ano. Tudo leva a crer que vai ser pior ainda esse ano. Né? Então, isso é que não pode, porque isso mata qualquer esporte, não é só a Fórmula 1. Sim. Isso mata qualquer esporte, futebol, basquete, qualquer um, entendeu? Você ter um time que é muito superior aos outros, desgarra totalmente e ganha tudo, e os outros não têm nenhuma chance. Ainda assim, Adalto, só para complementar, desculpa te interromper, de novo, 2-0, tá 2-0 para mim, eu vou te ceder o empate. Com um detalhe, né, Adalto? No basquete, no futebol, no vôlei, há apenas o ser humano disputando. Ou seja, mesmo que ganhe o mesmo, há o esforço do ser humano exposto na tela. Exatamente. Na Fórmula 1, uma peça decide. Então, hoje a gente está vendo o cara que senta no carro e ele sabe que ele vai ganhar. Não que ele não tenha mérito. O Verstappen, eu repito, o melhor piloto do mundo atual, enfim, é outra discussão. Mas é o modo fácil. Não dá para ser modo fácil na Fórmula 1. Não dá para ser. Tem que ter alguém para disputar, para fazer ele errar, para fazer ele sair da pista, voltar a se recuperar, para bater roda. Tem que ter alguém assim. Tem que ter outro assim, entendeu? Sim. Senão fica uma coisa enfadonha, pô. Sim. Porque o nome do jogo é competição, né? E essas pessoas, Adalto e Bruno, são tão desmemoriadas, e são desmemoriadas por vontade própria mesmo, são os arabautistas, né? Aqueles que ficam só discutindo assim, mas e a Mercedes? Mas e a época da Ferrari?
Na época da Ferrari, houve uma gigantesca mudança do regulamento de pneus em 2003, que mudou completamente a graça da disputa. Lembra o que foi 2002? 2003 foi até o final, depois veio a mudança de 2005, e lembrando, com a mudança de 2003, o Schumacher foi campeão do mesmo jeito, mas foi campeão na última corrida. Isso, na última corrida. No Japão. Aí veio a era Mercedes. Não, mas vocês pedem mudanças e a era Mercedes, vocês ficaram calados. Não ficamos calados. Acho que não. Debatemos aqui, eu fui contra o modo festa, eu fui contra o DAS, e mudaram, sim, desmemoriados, a regra durante o domínio da Mercedes. 2016 para 2017, vem outro carro completamente diferente. O que acontece? A Mercedes continua ganhando, mas com um cheiro de disputa, que não foi até muito longe, porque a Ferrari tropeçou, mas a Ferrari teve chance de disputar. É isso que a gente está falando. Então, os Arabaldices... E depois teve 2021 também, né? 21 cortaram o assoalho. 21 é o maior exemplo e é o exemplo que eu lamento quase, né? Porque cortaram o assoalho por causa do vírus. Não foi uma medida cirúrgica, olha, vamos fazer uma coisa para chacoalhar isso aqui? Não, o vírus veio, a Pirelli não podia desenvolver o pneu, o carro era muito aerodinâmico, teve que cortar a aerodinâmica do carro, corta o assoalho. E nós tivemos o maior ano da história recente em termos de disputa de campeonato. Não em termos de qualidade de corridas, mas em termos de disputa de campeonato. Então, medidas, gente, podem ser benéficas para o esporte e não necessariamente vão tirar o título de quem está ganhando. É o que o Adalto falou, você tem o desenrolar do campeonato diferente. As pessoas, muitas não entendem. Que o que a gente está vendo é absurdo. 10 vezes o mesmo, não tem problema, meu. Sim, não tem problema nenhum. O Mark Marques ganhou 7 títulos. E tava o Mugello lotado para ver o Valentino Rossi. E você não sabia quem ia ganhar a corrida. E dentro desses títulos do Marques, teve um ano de 7 ou 9, não me lembro, vencedores diferentes nas primeiras corridas. Você tinha o desenrolar. Hoje você não tem o desenrolar. E quando o Valentino ganhava, também tinha adversário, tudo. Isso, exatamente. Ele ganhou também não sei quantos seguidos, né? E tem o lado positivo, né, Adalto? A gente está falando do lado negativo, mas tem um lado positivo. O regulamento está mostrando que funciona. A gente tem uma imprevisibilidade ali atrás, logo ali atrás. Não tão logo ali atrás, né? Um pouquinho lá atrás. A gente não sabe de Mercedes, de Ferrari, de Aston Martin, de McLaren. Tá embolado. Ou seja, às vezes o tique na regra, você consegue transformar isso numa coisa mais disputada. Exatamente. Exatamente. Porque realmente está embolado. Se não fosse a Red Bull, estava tudo embolado. Sim. Entendeu? A gente não sabia quem ia ganhar a próxima corrida. Sim. Se não fosse o Verstappen, né, Adalto? Se não fosse o Verstappen, é verdade. Porque o grande problema desse domínio não é que é o domínio da equipe, né? É o domínio do conjunto carro-piloto. Né? Porque o Pérez está lá no meio do bolo, né? O Pérez está lá no meio do bolo. Isso posto, né? Que a gente... Porque vai começar o segundo semestre agora, né? Da Fórmula 1 e tal. Quer dizer, ainda tem corrida para acontecer, né? E tem que se assistir 10 corridas, né? 10 corridas. A gente já poderia ficar aqui especulando em qual corrida que o Verstappen vai ser campeão, mas isso não interessa. Qual que é o atrativo, assim, que a gente pode falar para a pessoa assistir as próximas 10 corridas da Fórmula 1? 10 vitórias do Verstappen. Eu já apostei, já falei isso. Não sei se eu falei isso aqui no Loucos. Eu fiz 2 apostas já, que o Verstappen vai ganhar as 10 corridas e que a Red Bull vai ganhar as 10 corridas. Eu fiz tem essa diferença. Red Bull, que daí pode ser o Verstappen ou o Pérez, né? Isso, ou só o Verstappen. Eu fiz essas 2 apostas, né? Eu tenho essas 2 apostas feitas. Entendeu? Então, agora, eu acho que é quem vai chegar em segundo, entendeu? É quem vai chegar em segundo. O favorito é o Pérez ainda, apesar de tudo. É o Pérez, porque ele tem mais carro que os outros, né? Mas é que ele né, coitado. Coitado tá no melhor carro. Coitado de nós. Ele ganha 300 milhões de dólares por ano. E vocês estão chamando o cara de coitado. E 30 milhões de dólares de patrocínio. O patrocinador dele foi reclamar no Twitter, escreveu lá que sacaneiam ele, não sei o quê. Quer dizer, ele é o favorito, mas não quer dizer que ele é o favorito, que ele vai ganhar. Já o Vespa é diferente. O Vespa só não ganha se acontecer algum problema, né? Porque sem problema nenhum, sem carro quebrar, sem, né, alguma coisa fora da casinha, ele vai ganhar as 10 corridas. Mas o carro pode quebrar 5 corridas e ele vai ser campeão do mundo. Exatamente. Ele está a 125 do Pérez, 125 são 5 corridas. Se a gente tirar o ponto da melhor volta, a sprint, o cara pode parar 5 corridas e voltar e ser campeão do mundo. Exatamente. Então é isso, acho que agora a gente tem que ver qual carro vai ser o segundo aí, né? Porque eu acho que está bem equilibrado entre
Mercedes, McLaren, Ferrari e Aston Martin. 4 equipes que eu não sei quem vai chegar em segundo agora, daqui 3 semanas. Eu não lembro disso antes. O senhor volte para... Saia das férias. 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas, é verdade, 2 semanas. São as férias. As férias fazem isso com a cabeça. Ele ficou lá onde ele estava. Daqui 2 semanas, né? É legal isso, né? Porque você não... É difícil. Tanto é que você vai em site de aposta hoje lá, por exemplo, eu fui hoje, antes de entrar no programa, né? Dar uma olhada ali. Uma vitória... No Verstappen não adianta apostar porque você perde se apostar nele. Então você tem que pensar em algum outro. Por exemplo, o Sainz, o Carlos Sainz, da Ferrari, está pagando 45 vezes o que você apostar. Para ganhar a corrida? 45 vezes. Para ganhar a corrida ou para ser vice-campeão do mundo? Para ganhar a corrida. Para ganhar a corrida. Mas aí, pô. Por isso que tá. Não, mas peraí. 45? Por exemplo, se o Vespa quebrar, o Sainz, e alguém apostou R$1.000 no Sainz, vai ganhar 45 pau, meu. Adalto, como que o Verstappen vai quebrar se ele anda com o carro? O carro, vamos supor que o motor gira 15 mil giros, sei lá, tô chutando aqui. Certo. Ele pode andar com o motor limitado a 8 mil giros, que ele ainda assim vai ganhar a corrida. Como que ele vai quebrar? Como que ele vai quebrar? Olha, pode quebrar uma junta almocinética, não quebrou na Arábia Saudita? Pode quebrar um parafusinho de $1 se quebrar ali na suspensão, acaba com a corrida do cara. Vocês são muito otimistas. Saudita, gente. Quebrou o drive shaft na Arábia Saudita. E ele chegou em segundo. Sim. Pode acontecer, não. Alguém, por exemplo, numa chuva, numa primeira volta, alguém erra a primeira freada e pum, dá no Verstappen. Acabou a corrida dele. Pum, dá nele, ele bate, quebra o carro dele. Não, quem faz isso em primeira curva é o Bottas, geralmente, mas agora, como ele tá largando lá de trás, não tem tanto risco dele acertar o Verstappen. Tinha quando ele tava na Mercedes. Não, agora quem fez agora, sem estar na chuva, era no seco, foi o chinês, foi o Zhu, hein? Verdade, ele acertou mesmo. Acertou o pessoal. Tirou as 2 Alpine da corrida. Isso. E nem estava chovendo. Muito bem. Vamos falar da Fórmula Indy, então. A Fórmula Indy, quem vai trazer as informações da Fórmula Indy hoje é Fábio Campos, o nosso homem da Fórmula Indy. Eu vi só as 20 últimas voltas. Foi legal, teve um pega muito bom. Infelizmente, eu estou atrasado com a Indy. Peço desculpas à Indy e aos seus fãs, que esse final de semana eu não consegui ver, mas verei. E aí, pessoal? E aí, Fábio Campos? Vamos lá, eu tô... Você tá com um problema com a cadeira? Não, são os cabos que se enroscaram aqui, eu tô tentando desenroscar, mas não dá. Vai enroscado mesmo. Vocês vejam primeiro que falta de comprometimento desses dois, né? E eu tô aqui, eu tô vendo aí de todas as corridas. Claro, lógico. Estão nem aí. Indianápolis, né, Bruno Aleixo? Indianápolis, circuito misto, né, que a gente falou na semana passada, né, semana passada ou retrasada, enfim. Falamos na semana passada, circuito misto. Não, mas o Adalto estava aqui, a gente falou a última vez que a gente falou do Adalto, a gente deve ter falado várias vezes. A gente fala do misto de Indianápolis toda hora, a gente fala toda vez. Deram uma mudadinha na pista? Achei que deram. Não. Então, em relação à Indy, em relação à Fórmula 1, sim, em relação à Indy, não. A Indy mesmo, não? Em relação à Fórmula 1, eles põem 2 chicanes, né? Uma na entrada daquela reta oposta, que não tinha na Fórmula 1, e outra na entrada da reta principal, que também não tinha na Fórmula 1. A da entrada da reta oposta eu acho até mais legal, porque a Fórmula 1 fazia uma volta e entrava na reta, ou seja, essa chicane que fizeram, ela até aumenta essa reta oposta. E ela é bem de alta, né? Isso, ela é de alta, exatamente. E o Power, por exemplo, deu uma atravessada e aquela decolada no comecinho da corrida. Então tem disputa nessa reta. Aliás, essa reta oposta decidiu a corrida, porque a Indy tem um negócio, Bruno Aleixo, que os caras têm que entender e mapear. Eu não sei como é que não mapearam isso. Você bater na primeira volta, rodar na primeira volta, pode fazer você ganhar a corrida. A gente já viu isso várias vezes, foi o que aconteceu. Tá lá, primeira volta, enrosco, Dixon dando 360 na grama, e o cara, o que isso faz? Isso faz com que o cara comece uma estratégia diferente e faça menos parada, poupa combustível. No final, o que deu a vitória a ele? A estratégia é diferente. Embora eu esteja sendo injusto.
Porque vários outros, uns 5 ou 6, fizeram a mesma coisa que ele e não chegaram perto. Que o Dixon é o rei de fazer isso aí, né? Economizar combustível. Dixon, eu tô colocando isso no meu Twitter. O Dixon, para mim, é o piloto mais subvalorizado que eu já vi em toda a minha vida. Em qualquer categoria, em qualquer campeonato. É o piloto mais subestimado, mais desvalorizado. Esse cara largou, Bruno Aleixo, 382 corridas na Indy. 200 ele chegou entre os 5 primeiros. Presta atenção nesse número, eu vou repeti-lo. 200 e os 5 primeiros? O número redondinho. Ele largou 382 vezes, ou 352, eu vou abrir aqui para conferir, e 200 vezes ele chegou entre os 5 primeiros. Ou seja, mais da metade das corridas que ele disputou, ele terminou entre os 5 primeiros. É uma coisa absolutamente assombrosa. É absurdo. Esse é o cara, estávamos discutindo agora há pouco, né? Tamanho do grid na Fórmula 1. Se a Fórmula 1 tivesse um grid saudável esses anos todos, esse cara na Fórmula 1, ele tinha que ter tido uma chance. Podia não dar certo. Não dar certo. Mas o Dixon, não sei se você concorda comigo, né? Ele é o maior piloto da história da Fórmula Indy, né? É que ele não... É difícil você tirar o AJ Foyt e o Mario Andretti, né? Assim. Não, é difícil tirar. Inclusive, eu tô tirando o Al Unser Jr., né? Que seria o meu. Mas os ídolos de Bruno Aleixo, o Al Unser Jr. e Johnny Herbert. Não falo mais nada. Eu queria colocar o Al Unser Jr. numa categoria maior, tipo Orconcur, igual ele é tipo o Pelé, que não disputava os prêmios. Isso, mas eu vou deixar quieto. Essa na última prateleira, né, Bruno? Isso. Agora, o Dixon, ele é muito completo, porque ele é bom em circuito oval, ele é bom em circuito misto, ele é bom em circuito de rua. Quando precisa ser agressivo, ele é agressivo. Quando precisa economizar, ele economiza. Ele tem um estilo de pilotagem tão variado que é difícil encontrar na história um cara que tenha essas características, reúna tantas características num piloto só, né? Ele tem uma inteligência de corrida que eu raríssimas vezes vi. E ele raríssimas vezes erra. Né? Isso. Ele é sozinho, assim. Né? Fora que ele está com quantos anos aí? E continua em alto nível. Né? Correndo impressionante mesmo. É impressionante mesmo. É inacreditável mesmo. E olha, no final, Graham Rahal. O Rahal, Tava com outra estratégia, né? Tava mais rápido que ele. Fez uma parada a mais, ou seja, tinha pneu mais novo. Pneu mais novo. E eu falei, será que vai dar? Porque ele começou a chegar. Ele chegou a estar 8 segundos atrás, depois 2 segundos atrás. Sim. Aí pintou um retardatário que já foi campeão também, o Hunter Hay, ou não? Hunter Hay, que não segurou ele assim também, hein? Não segurou tanto assim. Porque lembrando, para quem não sabe, na Indy você não tem a obrigatoriedade de bandeira azul, né? Você não tem a obrigatoriedade de deixa passar. Isso, né? isso. O James Hinchcliffe estava até explicando na transmissão que hoje em dia, se você tiver 2 voltas, você já tem a obrigatoriedade de ceder. Eu não sabia disso. Mas enfim, continue, Eduardo. Então, e aí, como o Rahal também não chegou de uma vez, chegou perto, mas não chegou de uma vez, ele não tirou o carro para o Rahal passar. Então. Mas na reta ele tirou o pé. Depois de uma volta e meia, ele tirou o pé no meio da reta, né Fábio? Sim. Para o Rahal passar. O Rahal passou reclamando e foi atrás do Dixon, mas não dava mais tempo. E o Dixon ganhou com muitos méritos. Né? Foi uma corrida muito legal, achei. O Bruno Aleixo, são 19 anos ganhando pelo menos uma corrida. É impressionante, né? É 19 anos. Impressionante. 19 anos de Fórmula Indy, com uma vitória no mínimo, no ano. Não é ganhando corrida por 19 anos só, não. É ganhando uma no mínimo por ano por 19 anos. O Dixon estreia na Indy em 2001, né? 2001, ele estreia. Ainda era a kart da clássica que a gente conhece. Se pegar a foto do primeiro carro do Dixon, você vai reconhecer aquele estilo de carro da Indy clássica e tal. É isso aí, o cara vem daí. Só pegando o número certinho aqui agora, Bruno. É 382 largadas e 200 cravadas. 200 top 5. É um absurdo. É um fenômeno. Esse cara é um fenômeno. Só que esse cara perde porque não é midiático. Isso. Não é.
Não é midiático, ele é um cara mirradinho ali. Isso, não é que tímido, ele é até alto, ele é até alto. Mas ele é um cara ali introvertido, tem um jeito, não tem a carinha do pôster de Drive to Survive, não tem. E ele, por isso, na minha opinião, não é que ele é desprezado, mas ele não é tão valorizado como ele deveria, inclusive na Europa. Uhum. Porque nos Estados Unidos, cara, no dia que esse cara parar, esse cara vai virar nome de autódromo, nome de... Vai. E ele é neozelandês, hein, gente? Não se esqueçam. Não, tem essa também. Mas não que isso atrapalhe, porque o americano abraça o brasileiro, abraça o piloto que cai nas graças. O Dixon nunca caiu nas graças, eu acho, por esse jeitinho dele ali mais, digamos assim, né? Ele é tímido, né? Ele é um cara tímido. Ele é tímido, mas ele é muito técnico, né? As entrevistas dele são muito legais. E o cara, quando fica muito velho, como esses dois aqui, as entrevistas passam a ser... Ele foge do piloto automático. Então, você fala coisa ali que você pesca, que é legal. E esse cara tinha que ter tido uma chance na Fórmula 1, entendeu? Esse cara, nessa Fórmula 1 da era moderna, vou provocar o Adalto agora, para esse programa não acabar bem. Eu digo pro Adalto que nessa Fórmula 1 da era moderna, o Montoya não teria chance. O Dixon teria super chance. Por quê? Porque é a Fórmula 1 do poupar pneu, do poupar tudo, do poupar equipamento, do cuidar da borracha. O Dixon, não hoje, com essa idade que ele já tá, porque o Palou já é mais rápido do que ele, claramente. Mas de uns anos atrás, transportar esse Dixon para essa Fórmula 1, eu não consigo imaginar que não fosse dar muito certo. Eu acho que o Dixon é o Prost da Indy. Uma boa comparação. Entendeu? O Prost da Indy. É um cara que acerta o carro neutro, o carro acaba a corrida inteiro. Você não vê ele lutando com o carro. Você não vê ele lutando com o carro, ele não destrói pneu, ele não acaba combustível, nada, não quebra o carro, nada. Não. O carro chega inteiro e ele chega sempre na frente. Como o Fábio falou, o cara ganhar uma corrida em 19 anos, a cada ano, né? Durante 19 anos, pelo menos, vários títulos. Rubinho ficou 19 anos na Fórmula 1, Adalto. Imagina se ele tivesse ganho uma corrida por ano, onde que ele estaria, né? Nossa. Estaria entre os maiores da história, entendeu? Ele é maior que o Verstappen, ou não? Brincadeira. Você vê, o Alonso tá 10 anos sem ganhar corrida. O Fernando Alonso. Sim. Que assim, não dá pra... Mas porque na Fórmula 1... porque na Fórmula 1... Na Fórmula 1 o carro não deixa. Na Indy, o cara tem chance... Na Indy, o cara tem chance de ganhar com a Dale Coyne. Ganhar corrida, não campeonato, tá, gente? Mas ele tem chance de ganhar uma corrida com a Dale Coyne. Ele tem chance de ganhar uma corrida com a AJ Foyt. Ele tem chance. Né? Então, assim, comparação, eu apago. Mas só para vocês verem o que o Dixon é velho, ó, ele estreou em 2001 na equipe Pac West. Lembra da Pac West? Pac West. O companheiro dele Gugelmin. Maurício Gugelmin. Olha o Adalto lembrando de uma coisa. Impressionante esses dois, hein, cara. Se você perguntar pro Adalto a dupla da Toro Rosso em 2019, ele não lembra. Agora ele lembra do companheiro do Dixon na estreia. A memória antiga é melhor do que a mais recente. Então. Isso aí é da idade. Mas, ô Bruno, isso é impressionante, né? Porque olha o que o Gugelmin já parou. O Gugelmin já sumiu, nem sabemos. Quem sabe? Cadê? Seria interessante pegar o grid em 2001, né? Não da Fórmula 1, esse a gente até lembra, mas o da Fórmula Indy em 2001, você vê, tem gente ali que já tá, enfim, já tá de cabelos brancos, né? Sem nenhuma referência. O próprio Elinho, quando estreou o Elinho? O Elinho estreou em 98. Linha de antes ainda. O Elinho em 2001 já estava ganhando 500 milhas. O Elinho em 2001 já estava ganhando 500 milhas, exatamente. Já estava ganhando corrida, né? O Elinho estreou em 98. O Elinho vai sair, né? Isso. Ele vai agora vai correr só nas 500 milhas pela essa equipe América, que se tornou sócio, né, da equipe Isso. agora. Assim, essa notícia saiu antes da corrida, né? Eu acho, tem para mim, que o Elinho só arrumou esse contrato full-time nessa equipe, Meyer-Shank, porque ele ganhou lá em 2021 e deve ter colocado como contrapartida. Falou assim, você quer que eu corra as 500 milhas para você? O cara falou, quero. Ele falou assim, então você vai ter que me dar o carro pro ano inteiro. Mas tudo bem. Só que assim... Ele é um fenômeno, ele é como o Daniel Ricciardo, ele é um fenômeno de marketing também. Ele é um fenômeno de marketing, principalmente em Indianápolis, mas tecnicamente não dá muito mais. Tempo. Não dá mais. Faz assim, tempo que não dá mais. A gente... né, bom, enfim. Faz tempo. Em termos de carisma, vai da preferência de cada um se gosta ou não, né? Eu tenho as minhas restrições com o Elinho, mas tudo bem. Agora, em termos de 500 milhas, o cara é um monstro em Indianápolis.
Talvez continuará sendo um monstro durante ainda muitos não, mas ainda alguns anos. Agora, para correr em pista de rua, sabe, com ondulação, Não dá. exige físico, reflexo rápido, Não dá mais, Não dá. né? Mas, Bruno Aleixo, ele na Penske já não dava mais. Já não dava mais. Na Penske, olha a diferença que foi trocar ele pelo McLaughlin. Então, mas na Penske já tinham colocado ele para correr só nas 500 milhas, né? Na Penske ele já estava correndo só as 500 milhas nos 2 últimos anos e tal. Depois saiu, aí depois voltou para correr nessa equipe, ganhou as 500 milhas e deve ter batido na mesa, falando assim, ó, se você quiser que eu dispute as 500 milhas para você, você me dá o carro o ano inteiro. O cara falou, tudo bem. Eu nem acho que bateu na mesa, porque isso é patrocínio, Bruno. Se não há dinheiro envolvido, os caras não fazem. E o Hélio Castro Neves traz dinheiro. Ele gira dinheiro. Só que agora ele vai ser dono da equipe. Ele falou lá, né, ele foi entrevistado pelo repórter americano e disse, olha, não estou aposentando, quero brigar no INSA, quero correr no WEC. E falou, Stock Car Brasil, para o repórter. Stock Car Brasil, falou, quero aparecer ainda, e falou 5 categorias. Vem apanhar aqui junto com o Tony, que ele está cansado de apanhar sozinho. Que absurdo vocês dois, que preconceito, com verdade, vocês dois, inclusive. Você viu o Massa, que brilho sensacional. Não, o Massa agora pegou a mão, parece. O Tony é que ainda não pegou muito, mas vai pegar. Mas enfim, Bruno Aleixo, eu nem lembro o que eu estava falando. Você estava falando do Hélio. Inclusive, esse menino que substitui o Pagenot, ele é muito bom, hein? É um menino da Indy Lights. Aliás, essa coisa do Pagenot tá muito mal explicada, né? Porque né, cara? Ele teve aquele acidente lá, falou, não, tá tudo bem, não tem problema, vai ficar fora dessa corrida por precaução, mas aí já tem o quê? 6 corridas e ele continua fora. Impressionante. E sempre alguém substituindo. E você não tem uma super pancada, né? Você tem um carro que vai girando no ar, claro que é sério, não tô falando que não é nada, mas é engraçado, né? Porque não volta, impressionante, mas não volta. O Pagenot também não estava muito bem, né? Em termos de desempenho. Não sei se eles aproveitaram a chance, né? Também sempre tem essa possibilidade, né? Você vê como a cabeça maquiavélica desses dois. Não, mas, gente... O cara bateu. Esse cara não volta mais. Pequeno francês. O que é? Eu lembro que o narrador chamava o Pagenot de pequeno francês. Pequeno francês, Ele é pequeno? Não sei se eu não sei, eu nunca tive. Tem um irmão gêmeo do Castro Neves, eu acho os dois parecidíssimos. Muito parecidos, é verdade. Eles são parecidos mesmo. Ô Bruno, mas enfim, da prova, não sei, a gente tava falando da corrida, né? Da corrida, Aí a gente passou do Dixon pro Alinho. Vai pegando os afluentes. Porque programa que não tem. Programa que o âncora não tem o comando da mesa, vai. Que é isso, meu filho? Eu rendi, nós estamos com 52 minutos aqui. Olha o que eu rendi aqui de pauta. Vocês estão loucos. Ele achou que ia ter meia hora o programa. Eu sou o gênio da comunicação. Ele tava doido pro programa ter meia hora. Praticamente o Silvio Santos. Solteiro essa semana. Ele tá doido pro programa acabar rápido, mas nós não deixamos. Mas enfim, Bruno, o cara é demais. Enfim, o ano é do Palou. O Neil Garden, que era o cara desafiador, que desafiaria o Palou, assistiu o qualifying também. Ele fez um qualifying muito ruim, não passou do Q2, então ali já largaria em 10º tanto, já ficaria difícil. O Palou foi até o Q3. Enfim, o resultado do Palou nem foi, acho que chegou entre os 5 primeiros, né? Fábio, no começo da corrida, eu não entendi o que aconteceu. Teve um forward ali, o cara de fora passou todo mundo. Na largada, esse menino da Andretti, meu Deus, agora me fugiu o nome. O 29. O Devlin De Francesco. Devlin De Francesco. Rapaz. Nossa, meu. A ultrapassagem dele por fora na largada é de cinema. De cinema mesmo. Porque ele emparelha, igual você falou, 4, mas a freada que é bonita. Ele vai frear lá fora, o Hugo Reihal joga ele lá pra né? E é linda. Esse Devlin De Francesco, quando ele estreou, gerou muitos problemas, né, com os outros pilotos, que ele batia muito, o pessoal reclamou bastante dele, mas agora parece que tá pegando a mão. Não, né? mas não foi boa a corrida dele, não. Ele fez uma largada sensacional. Eu não acho ele muito forte, tem o ressalto. Eu acho que o Kyle Kirkwood, esse é o rapaz. Esse é bom. Esse é o garoto. Esse é o garoto, né? O Herta, mais uma vez, não teve um grande resultado. Continua sendo, especula-se, a bola da vez para a Fórmula 1, se a Andretti conseguir. Mas eu não sei. Eu olharia para esse Kirkwood e já falei aqui 200 mil vezes. Eu olharia para o Neil Garden. A gente já falou do Colton Herta aqui, eu e o Adalto já falamos. Você que acompanhou a Indy esse final de semana e tudo, o que você falaria sobre o Colton Herta, este pequeno dínamo do automobilismo? Eu continuo achando o Colton Herta um talento em potencial, mas que precisa ser trabalhado. Não é um cara que está pronto.
Eu acho que o Newgarden está mais pronto do que ele. Esse Kirkwood, se bobear, pega a vaga dele. E se Andretti for, e o Bruno, você falou uma coisa muito interessante. O Palou seria um nome para a Fórmula 1. Para a Fórmula 1 mesmo. Porque o Palou eu falo isso aqui toda vez. O que o Palou fez em Austin, no treino de sexta-feira, em que treinaram 6 estreantes. Aliás, a regra segue, viu, gente? A regra existe, tá? É mantido para esse ano. Tem que colocar 2 rookies, 2 estreantes, até o final do ano. Mercedes já falou que vai colocar o Veste numa corrida. A ótima regra ainda existe. Só que tá todo mundo empurrando pro final do ano, eu já estava na dúvida. Mas a regra ainda existe. O que é a regra aí? O que é a regra, Fábio? As equipes de Fórmula 1 têm que colocar 2 estreantes num treino de sexta-feira até o final do ano. Isso. Inclusive, a regra continua com a aberração de considerar o Sargent nessa contagem, o Piastri nessa contagem, quem que é o outro? O De Vries nessa contagem, ou seja, a AlphaTauri, a Williams e a McLaren já queimaram uma, o que é um absurdo da regra, né? É um absurdo. É o subterfúgio, é a entrelinha péssima da regra, mas a Fórmula 1 é pródiga. Mestra na entrelinha. É mestra em fazer uma regra e se usar a regra negativamente. A regra é boa e a regra existe. Então, Bruno Aleixo, já nem lembro o que eu estava falando, a corrida foi... Você estava falando do Palou na Fórmula 1. Eu, pessoalmente, acho que o Palou do grid atual da Fórmula Indy seria aquele cara mais fácil de você pescar e colocar na Fórmula Indy, na Fórmula 1, porque ele estaria o mais pronto de todos os pilotos. Ele andou muito bem com a McLaren Austin, muito bem. Ele fez instintos muito bons, cara, isso é que é impressionante. Só que tem um problema, né? O Palou não é americano. Então, você pegar um piloto da Indy... Se você já vai arriscar de colocar um cara da Indy lá para correr na Fórmula 1, os caras devem pensar, bom, vamos botar um americano, porque vai gerar mais marketing, né? Então o Palou teria espanhol, né? Ele é espanhol. O Palou teria essa... Não sei se ele não traz os Estados Unidos por causa da Indy. Porque pensa bem, o Logan Sargent, ele não tá mobilizando os Estados Unidos. Mas o Logan Sargent, não, mas é pegar alguém da Indy. O Logan Sargent, ele estava correndo nas categorias de base da Fórmula 1, na Europa. É verdade. O que eu estou dizendo é trazer a Fórmula 1 eu acho, para pegar público dos Estados Unidos, seria legal trazer alguém da Indy. Pois é, mas aí que eu estou te dizendo. Será que o fato dele ser espanhol não é neutralizado por ele ser um Fórmula Indy enraizado e campeão já praticamente? Eu acho menos pior do que ser o Sargent, por exemplo, que fez a carreira na Europa, mas eu acho que o que bombaria mesmo seria levar um americano. Qual você levaria? Então, aí que é o problema. Você citou o Kirkwood, né? Seria uma possibilidade, né? Seria uma possibilidade, mas ainda está muito... O Newgarden está passando um pouquinho do ponto. O Newgarden, eu acho que passou já do ponto. É verdade. Passou do ponto. É verdade. O Colton Herta é aquilo que a gente já falou aqui, que você falou agora, que eu concordo totalmente. Ele tem um potencial enorme, mas no momento, para andar de Fórmula 1, ele não vai conseguir. A sensação que eu tenho do Colton Herta é que ele não vai conseguir concatenar todas as informações que você precisa ter para pilotar um carro de Fórmula 1 de forma rápida. Ele vai bem na Indy, porque é basicamente virar o volante, acelerar e frear. Né? Mas peraí, não sejamos injustos. Será que o o grande Mário, ele fala tão bem desse cara? Não é possível que o Mário Andretti esteja alienado, não esteja vendo coisas, e ele está vendo coisas que nós não estamos vendo. Mas é o piloto dele, né? Ele não vai falar mal, né? Mas ele não precisava falar tão bem. Não, mas é porque não é falar mal, ele não é ruim. Ele não é ruim. O problema do Colton Herta é, dentro de condições normais de temperatura e pressão, ele é um espetáculo de piloto. O problema é quando as condições passam a ser anormais. Isso. Aí ele parece que desliga um pino na cabeça e começa a fazer um monte de bobagem, né? É engraçado que eles separaram o pai dele, né? O Brian Herta, pai dele, que era o engenheiro de corrida dele, agora cuida do Kirkwood, né? Separou o pai e filho, né? Às vezes não dá certo, né? Pode ser. Eu acho que o Colton Herta precisaria de um coach muito bom, um cara como por exemplo, o Nick Lauda. O Mário Andretti é bom também, só que o Mário Andretti também cai entre nós. Quantos anos está o Mário já? 80? Mais novo que talvez vocês dois. Até mais, hein? Mas, Adalto, mas o cara tá... O Mário Andretti, ok. Mas ele tá ativo, ele tá acompanhando, ele vive o automobilismo. Será que ele não seria um ótimo coach? Eu acho que seria, mas eu acho que ele teria que acompanhar o Herta o tempo todo na Fórmula 1, entendeu? Não, se a equipe estiver lá, ele vai estar lá. O tempo todo, porque o Herta é daqueles caras que eu imagino assim, vai dar 5 voltas espetaculares. Que, nossa senhora, ele tá andando meio segundo acima do simulador, o cara, na sexta ele dá um porrão.
Então, sabe quem era assim? Vou tentar provocar ele de novo. Eu tentei provocar e não consegui. Tipo o Montoya. Não é o Montoya. Sabe quem era assim? Porque o Montoya dava voltas espetaculares e tinha resultados absurdos. Sabe quem era assim na Fórmula Indy? O Michael Andretti. O Michael era assim. A Indy ou na 1? Não conta, né? Porque mas é aí que eu queria chegar. Ele era assim na Indy. E aí ele foi para a Fórmula 1. E aí? Né? Sim. É isso que eu tô falando, entendeu? Muito bem lembrado, mas assim, é um cenário técnico. Herta, eu já fiz essa comparação, acho que aqui no Loucos mesmo. O Colton Herta me lembra muito o Michael Andretti. Ele era exatamente assim. Ele era muito rápido. Mas aí na hora que, por exemplo, vamos supor, tá liderando uma corrida tranquilamente, parou no box. Aí a equipe erra uma troca de pneu e ele estava em primeiro, volta em terceiro. Desliga um pino na cabeça dele. Ele bate na curva e saída do box. É isso, sai batendo. O Michael Andretti mas o Michael pega a corrida, vai lá no blog da Indy e assiste a corrida do Michael Andretti. Era exatamente assim. E o Michael Andretti foi para a Fórmula 1 e deu no. Mas hoje, o seu raciocínio é legal. Mas hoje você tem muito mais sistemas de telemetria, você consegue dosar, você consegue direcionar a pilotagem do cara. Não, mas para mim isso até piora, porque imagina, o Michael Andretti foi para a Fórmula 1, que era uma Fórmula 1 tecnológica para aquela época, o Colton Herta vai pegar muito mais, tem que ficar lidando com aquele monte de sistema enquanto você tem que andar rápido. Mas o engenheiro fala para ele no rádio, clica Yellow de fora, ele vai lá e só obedece. Eu acho que ele precisava. Se ele for um cara aberto, é porque também tem essa. Você pode colocar o coach que for lá. Se ele falar, dane-se o que esse cara falar, não adianta nada. Não, então, mas aí a carreira dele vai fazer assim. Mas você não acha, Adalto, só para você continuar, você não acha que na hora que o cara vai para a Fórmula 1, ele já não adquire um respeito que o faz baixar a bolinha, ou não? Eu espero que sim, Eu gostaria de ver. Eu tenho muito receio, né, que aconteça besteira, mas eu gostaria que não acontecesse, porque como piloto, e até como pessoa, quando ele dá entrevista, eu gosto dele. Eu gosto do Colton Herta, né? Eu gosto da personalidade dele, inclusive como ele fala, como ele guia agressivo, tudo. Eu gosto disso daí. Eu gosto de piloto assim. Mas ele teria que entender. Agora é diferente, agora eu tenho que usar mais a cabeça, né? E menos o pé acelerador. Hoje a gente até pôs uma matéria aí do Albon falando. E o Albon falou que esse 1 ano fora, para ele, fez ele se tornar outro piloto. Falou que faz mal para a maioria, para mim fez bem, ele falou. Que eu pude refletir, pude ver o que eu estava fazendo de errado, como eu estava encarando as coisas. E parece que fez mesmo. Né? Mas ele não ficou parado, ele era coach da AlphaTauri. Sim. Não, e ele correu também DTM e tudo. Mas ele falou só de ficar fora da Fórmula 1. O reset mental, né? Isso, ele deu um reset mental nele, que ele falou, eu fiquei um piloto muito melhor, entendeu? Então, quer dizer, pode acontecer, eu espero que aconteça isso se for o caso, né, da Andretti entrar e levar o Colton Herta, porque eles sempre falam que vão levar. Sim. Então, provavelmente eles vão isso levar. Que me surpreende, Adalto. Eles são muito apegados ao Andretti. Se eles entrarem na Fórmula 1, eles podem ter uma gama de pilotos que vão mandar currículo para eles, de experiência, europeu, alemão, Huckenberg. Eles são apegados ao Andretti, ao Herta, eles veem alguma coisa nesse menino. E eu acho que esse menino faria muito melhor do que eu. Mesmo. Eu acho que ele faria muito melhor do que o Ericsson, do que o Stroll. Eu acho que ele faria. Podia bater, vocês têm razão. Não, mas aí também você baixou o nível demais, né? É lógico que faria. Pô, Ericsson, Stroll, eu não vou nem comentar isso aí. Ele colocou o ídolo nessa turma. Aqui, seria uma super atração. Eu torço para que aconteça, porque... Bom, primeiro eu torço para que Andretti entre, né? Essa é a primeira torcida. Vamos colocar as coisas na ordem. Passada esta fase, eu torço para que vá o Colton Herta, porque seria um super atrativo, né? Seria muito legal e quem sabe... Esse cara, o americano... comum, esse ligaria a televisão no domingo. Agora eu quero ver. Ele já vai fazer isso, na minha opinião. Na minha opinião, ele já vai fazer isso com a equipe Andretti. Ela pode colocar um japonês e um cazaque. Vou ver essa Andretti. Com o Colton Herta ainda? Meu Deus. Isso aí. Muito bem, pessoal. Finalizando então esse Loucos para o Automobilismo. Quinta-feira, programa de perguntas. Você mande lá sua pergunta sobre os assuntos que nós debatemos aqui. Mande a seguinte pergunta na quinta-feira.
Pergunte a Bruna Verstappen. Leixo. Não, dessa vez eu vou sair. Pergunte a Bruna Leixo e a Adalto Silva. Peça a resposta dos dois, porque eu volto pro banco de reservas, onde eles me mantêm lá, só nas horas necessárias. É um absurdo. Pergunte a Bruna Leixo e a Adalto Silva o que eles acham de Mark Webber. Mas pergunte aos dois. Aos dois. Os dois têm que falar. Aliás, nós não contamos pro Adalto, ele falou que assistiu só metade. Aliás, ele falou que assistiu só metade da live aqui de quinta-feira. Então, provavelmente, ele não ficou sabendo do resultado da nossa enquete que nós fizemos na nossa live. Importante. Que enquete foi? O próximo especial de início, agora de início de ano, né? Vamos fazer o especial. Próximo especial de temporada, Adalto. Qual ganhou? Não conta, Não, vou contar. Obriga ele a ouvir. Obriga ele a ouvir. 1986. O senhor, por favor, pode começar a estudar aí a temporada. 1980, minha temporada predileta. Eu queria que fosse 82, que eu acabei de assistir lá no canal das corridas. Peraí. Eu posso fazer umas perguntas. Eu tenho uma pergunta para fazer para ele sobre o Gilles Villeneuve, mas eu não vou fazer agora, porque vai cair como uma bomba atômica. Olha que sacana, né? Ele guarda uma coisa que vai vir só lá em janeiro, fevereiro. É muito sacana. O Adalto falou a temporada favorita dele. É isso mesmo? Você falou isso, Adalto? 86, ele falou, né? 86. Mais do que 2021? Não é possível. Meu Deus. Olha, como temporada... Sabe por quê? Porque em 86 você teve 4 caras disputando o título. Começa agora o especial 2000. Vamos a temporada de 86. Vamos apresentar os 4 caras que ficaram para a história da Fórmula 1, né? Então é difícil. E aquela memória que a gente tem de muitos anos atrás, só fica as coisas boas. Deve ter acontecido um monte de porcaria em 86, que eu não lembro. Eu quero deixar uma pergunta para esse especial de 2026, de 1986. Eu tô com 2026 na cabeça, porque eu tô falando sobre esse assunto lá no café. Eu queria deixar uma pergunta sobre o 1986, e é sério agora, não é brincadeira, não. Porque eu realmente não lembro. Se esse campeonato teve corridas boas, ou se é igual 2021, um excelente campeonato de corridas medianas para baixo. Eu poderia responder isso. Eu realmente não lembro de 86. Lembro de algumas coisas, uma corrida ou outra. Em cerca de 1 ou 2 meses eu poderia responder isso, que eu vou ver o resumo. Você vai assistir tudo. A minha pergunta sobre o Gilles Villeneuve, eu vou deixar para que os ouvintes me digam. Vocês querem que eu faça a pergunta no próximo programa ou não? Votem e eu farei a pergunta. No próximo programa você fala na próxima terça ou só no próximo especial? Não, na próxima terça que o Fábio vai estar aqui. Aí eu vou responder, eu vou fazer a pergunta sobre Gilles Villeneuve. Vota aí nos comentários se você quer que eu faça essa pergunta ou não. Que basicamente é o seguinte: se você quer que eu saia vivo daqui ou não. Você vota aqui. Eu jamais te agrediria, respeitaria toda a Não é você. Não é você que vai me agredir. Quem vai me agredir é esse que está com uma foto do rapaz aí. Que eu assino o cheque. Cuidado que ele assina o cheque. Eu tenho as minhas, não tenho nada. Você vai lá... Ele vai falar que o Gilles Villeneuve não andou nada, que aquilo que é folclore, que esse cara é falso, é criação da imprensa. Ele vai falar isso. Eu tenho uma pergunta. Você vota aí. Você quer que eu faça a pergunta na próxima terça? Você diz que sim ou não, e dependendo do resultado, que enquetezinha miserável, né? Claro que todo mundo vai votar sim, é um miserável. Né? Quero ver. Termina o programa. Um grande abraço, então, para todo mundo, e até o próximo Louco. Valeu!